Bom pessoal, tudo bem? Eu ia fazer uma live hoje, mas eu acabei recebendo visita, não deu pra fazer. Talvez eu faça mais tarde ou amanhã, tá bom? É que eu tinha convidado alguém pra participar, então não sei se talvez dê tempo de fazer ainda hoje. Mas enfim, eu recebi uma pergunta aqui no privado se Abraão era irmão de Sara, né, segundo a Bíblia, porque dá a entender que sim em Gênesis capítulo 20. Aqui em Gênesis capítulo 20, no capítulo 12, nós temos uma passagem parecida, né? É praticamente uma duplicata, uma daquelas passagens que estão dizendo a mesma coisa. O capítulo 12 é Abraão no Egito e o capítulo 20 é Abraão e o rei de Abimeleque. O 12 é com o faraó e aqui é com esse rei. Aqui no capítulo 12, Abraão ele mente e diz que a esposa dele era sua irmã, porque ela era muito bonita e tal, então para evitar problema, ele disse que era irmã dele, porque caso o faraó se interessasse pela mulher dele, o faraó não ia mandar matar ele, né, para poder pegar a mulher dele. Então ele falou para Sara: dize, peço-te que és minha irmã. Beleza, ele está pedindo para ela fingir que era irmã dele. Já que no capítulo 12 tem a mesma coisa, que é uma duplicata. Ó. Ele disse a Abraão para Sara, sua mulher: é minha irmã, e enviou Abimeleque, rei de Gerar. Mas aqui no versículo 11 e 12 dá a entender que ela era realmente irmã de Abraão, porque ele diz assim, ó: é ela também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe. Então dá a entender que ela seria meia irmã dele por parte de pai, ou seja, filha do mesmo pai. Agora, será que isso aqui realmente é verdade? Vamos analisar. Primeiro que na genealogia de Abraão, eles mostram que Abraão era filho de Terá, e Terá teve 3 filhos: Abraão, Naor e Harã. Beleza? 3 filhos, os filhos de Terá. Aqui tem até uma tabelinha que eu peguei no Google para mostrar para vocês, ó. Terá gerou Abraão, Naor e Harã. Beleza? Aí aqui no capítulo do versículo 29, fala que Abraão e Naor tomaram mulheres para si. E esse Naor aqui, o filho de Terá, que era o irmão de Abraão, ele tomou como mulher Milca, que era filha de Harã. Aqui, ó, Harã. Era filha do irmão dele. Então Naor casou com a própria sobrinha, Milca, que era filha de Harã. Okay, tanto que ele fala aqui, ó, Harã, pai de Milca e pai de Isca. Só que a Milca era mulher de Naor. Então por que Naor tomou Milca como esposa se ela era sobrinha dele? Alguns entendem que tinha uma lei na época que era a lei do levirato, que se um irmão morresse, o outro irmão tinha que casar com a esposa, com a viúva, para dar continuidade à família. E em alguns casos atípicos, casar com a sobrinha, caso o irmão e a irmã não estivessem presentes. Então dá a entender que Naor casou com Milca, com a própria sobrinha, para dar continuidade à família. E alguns entendem que Abraão fez o mesmo, que ele casou com Sarai, que seria sobrinha dele, filha de Harã, para dar continuidade à família. Porque não é figurado que Sarai era filha de Terá. Tá bom? Então alguns acreditam que Sarai era filha de Harã, portanto sobrinha de Abraão. E que segundo a cultura da época, os sobrinhos eram considerados irmãos, porque não tinha um termo específico. Tanto que você vê aqui, ó, na tabelinha que Ló também era sobrinho de Abraão, porque Ló era filho de Harã. Aqui, ó, Ló, filho de Harã, que era filho de Terã, era sobrinho de Abraão. Mas Abraão chama Ló de irmão. Quer ver? Ó? E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Mas só que Ló não era irmão de Abraão, ele era sobrinho. Então alguns entendem que o caso é o mesmo aplicado para Sarai. Tá bom? Tanto que aqui no capítulo, no versículo 31 do capítulo 11, eu esqueci de ler, ó: e tomou Terá a Abraão seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora. Okay, o texto identifica Sarai como nora de Terá, e não como filha de Terá. Então logo ela não era irmã de Abraão. Então das duas uma, ou ela era sobrinha de Abraão, é uma hipótese que alguns entendem, e por isso que Abraão falou que ela era como uma irmã para ele, né, porque seria sobrinha, e seria o mesmo termo, tá, na cultura da época. Ou uma outra hipótese é que ela fosse uma filha de criação de Terá, porque aí no caso, digamos que ela tenha sido criada lá com Terá, com o pai de Abraão, e Abraão se casou com ela. Então como ela pode ter sido uma filha de criação de Terá, considerando ele como um pai, pode ser por isso que Abraão disse que ela de fato era a irmã dele, filha do pai dele. Não tem acreditado? O pai é quem cria? Também é uma hipótese. Só lembrando que a gente está lidando com uma época antiga, uma cultura diferente, como eu sempre falo aqui no canal. A Bíblia não foi escrita em português nem em 2020, muita coisa se perdeu, e a Bíblia também não dá muitos detalhes disso daqui. Mas o fato é que a Bíblia mesmo identifica que Sarai não era irmã de Abraão. Ela era ou sobrinha dele, ou no máximo uma irmã de criação, tendo sido criada por Terá, o pai dele. As duas hipóteses
prováveis. Tá bom, pessoal? Só mais um PS aqui antes de finalizar o vídeo. O curioso é que a Bíblia de Genebra fala que era um caso de incesto. É muito estranho, né? Fala que antes da lei o incesto era proibido, a Bíblia protestante. Mas eu acho muito improvável isso. Eu acho que ou ela era sobrinha dele, filha de Arã, ou no caso, irmã de criação. Tá bom? Paz a todos.